Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados e coloradas. Vamos falar um pouco de Inter, que é o que a gente ama. Bom, começando ontem pelo jogo, né? O jogo foi incrível. Foi um muito bom jogo. Porque muitos vão falar que a gente não conseguiu fazer os gols, mas a gente tem que lembrar umas coisas, né? O Grêmio é uma equipe forte, por mais que ainda esteja em um péssimo momento. E ainda mais que é um clássico. Clássico, mesmo o teu rival não estando bem, as coisas se equilibram um pouco mais. Mas eu gostei do time. O time que o Aguirre escalou é um time coerente, um time mais próximo do ideal. Ontem a gente comandou o jogo. A gente teve o controle do jogo, a gente teve as melhores chances. O nosso sistema defensivo foi muito bem, um sistema defensivo forte, um sistema defensivo onde soube anular as principais peças do adversário e todos os jogadores, eles de uma forma geral foram bem, tirando o Edenilson um pouco, que destoou um pouco do resto da equipe. Os demais jogadores foram bem, porque o Patrick deixou o Tyson na cara do gol. O Patrick foi importante também. Eu vejo muita gente batendo no Patrick. O Patrick foi um jogador voluntarioso, um jogador que voltou para recompor, um jogador que criou chance, um jogador que teve uma chance boa também e o goleiro deles acabou defendendo do Grêmio. A gente comandou o jogo ontem. É esse modo que a gente tem que jogar. E o Diego Aguirre, ele tem que entender uma coisa. Se porventura ele não tiver os jogadores do time principal, ele não pode inventar. Ele tem que colocar o jogador da posição, o jogador reserva da posição. Seja esse reserva jovem ou experiente, mas tem que ser da posição. Porque inventar demais nos causa problemas, como a gente teve contra o São Paulo. E olhe lá também, né? Mesmo tendo problemas, o Caio Vidal perdeu 2 gols feitos, onde esses 2 gols poderiam ter nos dado um ânimo significativo, onde a gente poderia ter ficado na frente, poderia ter sido 2-1, e a perspectiva do jogo teria mudado, porque a gente estaria na frente, a gente poderia manejar da melhor forma aquele jogo. E é bom lembrar que naquele jogo a gente tinha 6 jovens. E é bom lembrar também que o Aguirre não teve como fazer treinamentos. E todo mundo tem que entender o que nutre o jogador de futebol, o que faz o jogador de futebol evoluir e da melhor forma poder conseguir fazer tudo que o técnico pede é o treinamento. O treinamento, tu também pode errar dentro do treinamento. É algo importante para que depois na partida tu consiga executar da melhor forma o teu futebol. Porque não adianta só o treinador pegar e jogar o colete e colocar 11 carinha dentro do campo para fazer alguma coisa. Não é assim que se faz futebol e que uma equipe de futebol cresce e se desenvolve. Eu acho que a gente tem um excelente... É o que eu falo, né? A gente tem muitos bons jogadores jovens, jogadores experientes, e a gente não pode destruir os nossos jogadores, porque dentro dos processos desde o início do ano houveram muitos problemas, principalmente com a direção tirando o Cristiano Nunes, porque iam colocar o Cristiano Nunes para um segundo cargo de subalterno do preparador físico do Miguel Ángel Ramírez, que veio da segunda divisão do Tenerife, e isso não ia ser bom pro Cristiano Nunes. Ele acabou saindo, não tira o direito dele, mas só que a preparação física foi um desastre, foi horrível. E preparação física tu não resolve em 10 dias, em pouco tempo. Tem um tempinho assim, pelo menos, para tu começar a melhorar tudo aquilo que foi estragado pelo antigo treinador. Perdão, é importante também falar que o técnico tem que fazer com que os seus jogadores comprem a ideia, porque é muito importante isso. E
O Miguel Ramírez não fez isso. O Miguel Ramírez, ele não potencializou nenhum jogador do Internacional. Muito pelo contrário, todos os jogadores do Internacional regrediram. Incrível o que aconteceu. E outra coisa que a gente tem que entender, eu não acho que o time como um todo nos últimos jogos que não venceu foi uma porcaria e a defesa é a principal culpada. É o time como um todo, porque todo mundo tem que entender que a defesa ela começa lá no ataque, na pressão alta, fazendo com que a bola do adversário não saia limpa, porque para que o adversário não tenha uma boa saída de bola limpa, bem trabalhada para chegar na nossa área. Tudo começa lá no ataque, na pressão alta, se tu não consegue recuperar, é o famoso perde e pressiona. Não conseguiu recuperar rapidamente, faz a falta. Assim tu não deixa que o adversário ele consiga construir a sua jogada de forma rápida e tu para o jogo, assim perdão, o sistema defensivo consegue se recompor da melhor maneira. Assim não toma bola nas costas e não tem risco de tomar contra-ataque. Porque é uma arma importante para que tu não deixe com que o adversário... E tu não precisa fazer faltas assim estrondosas para matar o jogador. Fazer falta na manha, assim, um empurrãozinho, um leve puxão na camiseta. Mais ou menos isso que tem que ser dito. Assim o adversário não tem a melhor possibilidade de chegar na tua área. E chutar, né? O último jogo a gente chutou bastante, eu gostei. O jogo que a gente tem que emoldurar e colocar é esse jogo contra a Chapecoense, o Grenal. A gente não foi mal contra o Corinthians, porque a gente criou chances contra o Corinthians. A gente tem que lembrar que em muitos desses jogos a gente jogou com muitos jogadores jovens. Mesmo assim, a gente teve nossos momentos. Até porque dentro de uma partida de futebol, não vai ser só tu que vai atacar. Em algum momento, a equipe adversária também vai conseguir te atacar. Tu tem que, da melhor forma, conseguir minimizar os danos que aquela equipe pode te prejudicar. Mas a gente vê que a gente está tendo algo de diferente com o Aguirre. Mesmo a gente não, sei lá, empilhar vitórias, mas é que é assim que acontece em um primeiro plano. Eu espero que o Aguirre não invente. Isso que eu espero que não aconteça. Porque os nossos jogadores, eles são bons, mas tu tem que entender que não dá pra inventar. Se tu não tem determinado jogador titular, que é o jogador principal da posição, não inventa. Coloca o jogador reserva da posição. Não importa se esse jogador reserva é jovem ou experiente. Mas uma vez não tendo o jogador principal, coloca o jogador reserva da posição, porque tu não inventa e tu tem a possibilidade de acertar mais. Porque, por exemplo, no jogo contra o Corinthians a gente não tinha um Caio Vidal, ele colocou o Questinha. Questinha, ele parece bom jogador. Ele só tava um pouquinho naquele jogo assim, um pouco, vamos dizer assim, desinibido. Ele não... ele tava um pouco assim, sem toda a segurança de fazer dribles, de ir pra cima. Eu acho que isso aí vai muito da orientação do treinador, né? De colocar assim, não conseguiu o primeiro drible, vai e continua tentando. Vai pra área, chega na área e cruza para o companheiro melhor colocado, arrisca, tira do goleiro, não sei, mas a confiança e as orientações dadas pelo técnico, porque o técnico é o cabeça, é aquele que dirige e tudo que ele planifica e como ele quer que a coisa funcione, é ele que vai dar ao longo do tempo, da maneira que ele quer que o jogador consiga se adequar à sua ideia. E a ideia do Aguirre a gente gosta muito, eu gosto principalmente, porque é uma ideia de um sistema defensivo forte, que sabe sustentar o seu resultado,
um time agressivo, que está sempre querendo fazer gol, um time que também gosta da posse, um time que gosta de ter a bola, é um time inteligente, que tem a voracidade, que quer sempre sair com um resultado positivo, que quer ser protagonista, que foi mais ou menos o jogo contra o Grêmio. O jogo contra o Grêmio tem que ser planificado, tem que ser emoldurado, que é mais ou menos a maneira em que todo torcedor do Inter quer ver o time jogar. Porque, de uma forma geral, todos os jogadores foram bem, um pouquinho menos o Edenilson, mas isso é do jogo. Mas foi todo mundo num bom nível, e é isso que todo mundo quer. O time num bom nível, um time onde ele não tenha medo de sair com resultado positivo, com zagueiros fortes, com zagueiros de bom nível. E a gente tem que entender também uma coisa, não condenar os nossos jovens. Os nossos jovens são bons jogadores. Agora estão querendo vender o Vinícius Tobias por 50 milhões. Eu não gostaria disso, mas infelizmente talvez seja algo necessário a ser feito. Eu gosto parece que vai ter 20% do passe que ainda vai continuar em detenção do Internacional. Isso é bom porque o Vinícius Tobias é um muito bom jogador. Eu fico muito triste porque eu sou muito o fã dos jogadores jovens. Os jogadores jovens são importantes dentro do grupo dos times profissionais. Até porque o Bragantino tem muitos jovens. De repente, o que a gente tem que colocar é que nós, como torcida, temos que dar respaldo, principalmente para os jovens. Ainda mais porque a gente tem que entender uma coisa. Todo time de futebol ele precisa ter um modelo de jogo que vai ser dado pelo seu técnico. E esse modelo de jogo vai ter um funcionamento que vai ser implementado através dos treinos da pré-temporada e dos jogos, que isso vai pegando, vai dando um melhor, uma melhor combinação, vai ficando mais impregnado na memória dos jogadores. Os jogadores já vão ficar mais assim, só de... eles não vão nem precisar olhar o companheiro, eles já sabem onde eles têm que tocar, como eles têm que funcionar, o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer aquilo. Então é importante, e a gente tinha com o Abel Braga, né? Infelizmente a direção preferiu destruir tudo. E isso demora um pouco. Eu espero que o Aguirre consiga da melhor forma evoluir com isso aí. Até porque o Aguirre tem um híbrido ele é parecido com o Abelão. Até porque o Abelão não era só retranqueiro ou coisa do gênero. E eu acho que essa palavra nunca deveria existir, mas eu escuto muito desses colorados adoradores do Coldê menosprezando o Abelão. Porque o Abelão ele ganhou do Palmeiras, ganhou do São Paulo, ganhou do Boca Juniors, ganhou do Grêmio e ganhou bem. E com o Ramírez a gente passou trabalho contra muitos times e muitos times inferiores. E olha que o Abelão, ele não tinha jogadores que o Ramírez teve em mãos, e o Abelão, ele teve corongo, o Abelão teve vários problemas, e mesmo assim ele fez muitos bons jogos, e ele poderia ter sustentado, eu acredito, muito bem na Libertadores e no Brasileirão, até porque na Libertadores a gente deveria ter goleado o Boca Juniors, porque a gente foi muito bem, e a gente poderia ter tido uma melhor sorte se tivesse continuado... na Libertadores daquele ano. Isso eu tenho certeza, porque aquele time estava muito encaixado. E ele estava sabendo usar os jogadores jovens. É isso que eu falo. A gente tem muitos bons jogadores jovens, mas o técnico, ele tem que querer usar, ele tem que querer potencializar, e ele tem que ter boa vontade, porque os jovens, eles erram. Algo normal dentro, porque o jovem, ele tá sempre querendo mostrar um algo a mais. Mas eu vejo isso no Aguirre, ele gosta de jovens. O Aguirre, ele não era o principal treinador que eu gostaria, mas ele não é ruim, ele é um bom treinador. Eu espero que ele dê muito certo, porque ele dando certo, o Inter dá certo, e a gente fica muito feliz com isso.
Porque é o que todo mundo quer. Ver o nosso time muito bem. Porque eu não sou que nem esses adoradores do Koldé, que eles adoram destruir os jogadores e adoram menosprezar as campanhas que o Inter fez nos últimos anos, desde a volta da Série B. Até porque nas últimas campanhas a gente esteve perto dos títulos e esteve sempre em competições internacionais. Isso não é coisa de time pequeno, até porque às vezes eu vejo uns idiotas, adoradores do Koldé, falando: ai, a torcida se contenta com só isso, ai, o Inter é grande. Óbvio que o Inter é grande, tanto que é grande porque está sempre na rota dos títulos e está sempre indo para competições internacionais. Só vai em competições internacionais e só disputa títulos grandes com clubes grandes, equipes grandes, um clube que é grande, porque se a gente for ver, por exemplo, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, há muito tempo são times que, infelizmente para suas torcidas, não se encontram nos seus melhores momentos e fazem campanhas desastrosas por inúmeras porcarias de gestões anteriores dos clubes deles. O Internacional teve uma gestão horrível com o Vitório Pífero? Teve. Mas depois, a gente só tá... Depois que a gente voltou da Série B, a gente mostra como a nossa grandeza está sempre em alta. Graças ao bom Deus. Porque daí a gente está sempre disputando competições internacionais e títulos importantes. Então, é mais ou menos isso. Eu espero que as coisas melhorem. O Internacional tem condição de evoluir, melhorar, porque a gente tem bons jovens, bons valores experientes, e se o técnico ele ser inteligente, ele vai poder administrar muito bem esse elenco e vai poder fazer muitas coisas interessantes com esse